Aí vocês podem me perguntar, tá, Rodrigo, mas fiquei confuso agora, ou confusa, por quê? Qual é a diferença então do filtro de contexto para o filtro da fonte de dados? Se os dois reduziram a quantidade de linhas, né? Por que, que eu faço um ou o outro? Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo sobre Tableau. Hoje eu vou continuar, no último vídeo aqui do canal eu publiquei sobre filtro automático de data, para ter sempre a última data. Se você não viu, vai na playlist de Tableau conferir esse vídeo. E hoje a gente vai falar de uma coisa mais ampla, que é a hierarquia de filtros, tá bom? Muita gente às vezes aplica filtro sem saber como essa hierarquia funciona no Tableau, e depois que publica no servidor vai ter baixa performance no seu painel. Então hoje eu vou ensinar como a gente constrói a hierarquia de filtros dentro do Tableau. Bora lá? Pessoal, aqui eu já estou na minha base da Superloja do Tableau, tá? Então eu estou usando a base da Superloja, eu sempre costumo usar ela aqui no canal porque fica mais fácil de vocês construírem junto comigo, beleza? Então, dentro dessa base Superloja, eu vou na primeira parte que é a visão geral, porque isso aqui é um dashboard com várias visões, tá vendo? Na verdade são vários dashboards que de certa forma estão interligados entre eles. E eu vou construir dentro dessa história aqui, desse dashboard, a hierarquia de filtros. Então, primeiro tipo de filtro, pessoal, na hierarquia que o Tableau vai seguir é o filtro na base de dados. Então, por exemplo, vou explicar isso para vocês no detalhe para ficar claro, tá? Aqui a gente está falando de hierarquia de filtro e performance do seu painel, beleza? Quando você está lidando com dados muito grandes, com Big Data, né, para trabalhar no seu painel, a chance de o painel ficar lento e demorar para atualizar ou para rodar para o usuário interagir é muito grande, especialmente quando ele filtra algo. E a gente consegue minimizar esse impacto fazendo esse processo que eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui, imaginem que toda essa análise fosse só sobre pequenas e médias empresas. Então essa é a primeira coisa. Os filtros de banco de dados, que é o primeiro filtro que eu vou ensinar para vocês, que são esses primeiros filtros que eu vou mostrar para vocês, eles se referem àquilo que é a base da sua análise no seu painel. Então, sempre que você tiver um filtro que ele for a base, por exemplo, nesse caso, como eu falei, a análise vai ser sempre por pequenas e médias empresas. Você não vai aplicar este filtro neste caminho aqui, ó. Eu vou entrar na planilha, você não vai jogar esse filtro aqui. Por quê? Porque os filtros que você coloca aqui, eles são o step 2 do Tableau, o momento 2 do Tableau na hierarquia do software, tá? O primeiro filtro que o Tableau faz, e que seria muito bom, pensa sempre que, pessoal, quando a gente fala de filtro, é redução de quantidade de linhas no nosso dataset, certo? Então, quando a gente está filtrando, a gente está reduzindo a quantidade de linhas. Se a gente reduz a quantidade de linhas, menos dados para processar na visualização, mais performático o seu painel vai ser. Então, o que é a primeira coisa? A primeira coisa é eu ir lá na database e falar para o Tableau, trabalha somente com isso. Então, ele já vai reduzir esses dados antes de começar a visualização, de processar a visualização. Como faço, né? Não o que, como eu faço esses filtros. Então, imagina aqui que eu tenho, ó, segmento e eu vou trabalhar só com pequenas e médias empresas. Ao invés de eu usar este local do Tableau, eu vou lá na minha aba de fonte de dados, aqui no canto esquerdo inferior, tá bom? Vou vir aqui, ó, nesta aba, e eu vou falar o seguinte, nesta estrutura da minha tabela, eu quero adicionar um filtro. Então, eu vou vir aqui, adicionar um filtro, tá vendo aqui no canto superior direito? E vou colocar adicionar aqui, ó. Quando eu coloco adicionar, ele me mostra a relação de campos que eu tenho no meu dataset. Aí eu vou vir aqui e vou falar para ele, eu quero filtrar o campo segmento. Dou um clique aqui no segmento, depois eu clico no botãozinho de OK, ele já me abre essa tela. Notem que essa tela, tem outros vídeos aqui no canal mostrando sobre isso, né? Ela é uma janela de filtro comum, certo? Mas ela é uma janela de filtro no banco de dados. Então eu vou vir aqui e vou falar, ó, só vou trabalhar com pequenas e médias empresas e vou dar um OK. Quando eu faço isso, pessoal, eu vejo o filtro aplicado aqui, tá vendo? É um filtro da fonte de dados e eu dou um OK. Como é que eu sei que eu tenho um filtro na fonte de dados? Toda vez que eu estou na aba da fonte de dados, ó, eu vou vir agora aqui em visão geral, eu vou clicar, só para vocês verem que ele modifica tudo, ó, tá tudo filtrado por pequenas e médias empresas, essa visualização agora. Se eu vier aqui na tabela, eu não vejo aquele filtro aplicado aqui, ó.
Por quê? Porque ele está na fonte de dados. Então eu tenho que vir aqui na aba de fonte de dados e eu vou ver aqui em cima que tem um filtro aplicado. Você pode aplicar mais de múltiplos filtros se você quiser, tudo bem? Então a ideia do filtro na fonte de dados qual é? Eu já fui direto na base, tirei tudo que não é pequenas e médias empresas antes de começar a construção do painel. Na hierarquia do Tableau, esse filtro é o primeiro que ele aplica, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai ter um outro filtro que, por exemplo, tá? Eu posso vir aqui, ó. Eu vou vir nessa aba agora que eu tenho os tipos de produto aqui. Já estou filtrado a base inteira como pequenas e médias empresas. Agora eu vou vir nessa outra tabela e eu vou ter um outro filtro que é o segundo na hierarquia, tá? Agora todos os filtros na hierarquia vão ser esses daqui, tudo bem? Todos que estão nesta parte aqui são os filtros da hierarquia do Tableau que a gente vai usar. Eu tenho outros dois tipos de filtros para fazer. Eu tenho o filtro de contexto e eu tenho o filtro normal, que são esses que estão aplicados aqui, que é o que a gente está acostumado. Então, vou falar uma outra coisa para vocês. Imaginem que a gente estivesse trabalhando o seguinte, eu quero trabalhar só pequenas e médias empresas, tá? E eu quero trabalhar pequenas e médias empresas com os pedidos somente o mais recente, com os pedidos mais recentes. Então, por exemplo, eu quero que ele sempre traga para mim o pedido mais recente. E quando eu falo de trazer o pedido mais recente, é a data de pedido mais recente, sendo assim eu vou reduzir ainda mais as minhas linhas. Quando eu coloquei na fonte de dados pequenas e médias empresas, eu reduzi. Agora eu vou pegar a data do pedido e vou reduzir ainda mais. Esse filtro que reduz ainda mais e que você quer que ele venha antes de todos os outros, do jeito que está aqui, ó, o Tableau está filtrando região. Eu vou até colocar aqui para mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar, ó, então ele está primeiro aplicando. Primeiro não, na verdade não tem primeiro. Paralelamente, ele está aplicando este filtro de região, ele está aplicando este filtro de taxa de lucro, que você pode selecionar, tá bom? Então ele está aplicando esses dois filtros ao mesmo tempo, ó, Caribe, ele calcula os dois filtros ao mesmo tempo na visualização, tudo bem, pessoal? E ele também está aplicando... Tem o outro filtro aqui, pedido lucrativo, mas esse eu nem vou falar. Ele também está aplicando data do pedido. Esse scroll aqui, ó. Beleza? Só que, o que acaba acontecendo? Eu tenho uma quantidade máxima de linhas, que é todo o meu dataset de pequenas e médias empresas, e o Tableau está fazendo o cálculo dos 3 filtros ao mesmo tempo. Só que eu queria criar uma situação mais performática. Então, por exemplo, uma vez que o meu usuário selecionasse a data do pedido, eu queria que o Tableau reduzisse as linhas da base somente para essa data do pedido selecionado e só aí ele começasse a fazer os demais filtros. Tá? Então, se eu falar que eu quero trabalhar só com a data do pedido mais recente, eu quero que ele reduza os meus dados à data do pedido mais recente e só a partir daí ele comece a fazer os demais filtros. Por quê? Porque se ele calcula os 3 ao mesmo tempo, vocês concordam que esses filtros eles são para o dataset inteiro. Então, ele vai e olha todas as datas do pedido de todo o dataset para fazer o filtro data do pedido, ele olha toda a taxa de lucratividade de todo o dataset para fazer a taxa de lucratividade, ele olha todo o dataset para fazer região. Se eu falar que primeiro é a data do pedido, eu já vou reduzir para a data do pedido que eu selecionei e só aí ele vai calcular a região e taxa de lucratividade para o que sobrou. Então é menos linhas para ele calcular, vai ser uma análise mais rápida e o filtro vai ser mais rápido. Para construir essa hierarquia, pessoal, a gente tem que pegar esse segundo filtro, que vai ser o mandatório depois do filtro da fonte de dados, e colocar ele no contexto. Então, por exemplo, eu venho aqui no data do pedido e falo assim: este filtro é para você, Tableau, adicionar ao contexto da minha análise aqui, do meu dashboard. Quando você faz isso, o filtro fica até em cinza, ó, com fundo cinza. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora, notem que a data do pedido ela saiu ali do meio, tá vendo? Ó? E foi automaticamente para cima. Por quê? Este filtro vai ser feito primeiro
e somente depois os demais filtros vão ser feitos. E tem uma outra coisa que esse filtro de contexto faz, tá? Se você criar um campo calculado no seu painel, na hora de construir suas planilhas, este campo calculado vai ser aplicado em cima da data do pedido filtrada. Então, mesmo que você dê um fixed all, que é um tipo de cálculo para pegar todos os dados da tabela, esse fixed all vai ser relacionado somente aos pedidos selecionados no contexto. Por quê? Porque é como se o data do pedido no contexto estivesse fazendo um filtro na fonte de dados e só aí entregando para o Tableau e falando, ó, daqui para frente você pode fazer mais filtros ou seus cálculos, mas é com esse número de dados. Aí vocês podem me perguntar, tá, Rodrigo, mas fiquei confuso agora, ou confusa, por quê? Qual é a diferença, então, do filtro de contexto para o filtro da fonte de dados? Se os dois reduziram a quantidade de linhas, né? Por que eu faço um ou outro? Porque na fonte de dados, pessoal, você fez um filtro que reduziu as linhas e entregou o que sobrou para trabalhar no dashboard, tá bom? Então você fez isso, você levou para o dashboard só o que sobrou daquele filtro do dataset. E você não pode ir na fonte de dados aqui, ó. Eu não consigo ter uma lista para refazer o filtro de segmento. Quer ver? Ó, se eu vier aqui pegar segmento, vejam que segmento, ó, eu só tenho a opção de pequenas e médias empresas. Por quê? Porque está na fonte de dados o filtro, eu não consigo editar. Então o usuário não consegue selecionar outro dado de segmento que não seja pequenas e médias empresas, porque está na fonte de dados. O filtro de contexto é como se eu estivesse fazendo esse filtro da fonte de dados vir para o usuário. Então aqui vai funcionar assim, ó. O usuário tem a visão de todos os pedidos, e aí ele pode fazer o seu filtro. Mas, uma vez que ele faz o filtro, o Tableau aplica esse filtro a toda a fonte de dados e tudo que vier a partir daí, seja novos filtros ou cálculos, vai ser relacionado ao pedido selecionado aqui. Então, primeiro o Tableau faz esse filtro, depois ele faz todo o resto. E aí você cria a performance, né? Porque ao invés do Tableau tentar calcular tudo ao mesmo tempo, você cascateia os cálculos e aí o seu painel fica mais performático. Primeiro filtro na fonte de dados, depois filtro no contexto, depois os demais filtros. E aí você pode aplicar os filtros que você quiser aqui ou até mesmo os cálculos. Tome cuidado para usar contexto, porque às vezes fica isso, né? Como eu falei, eu quero usar a fórmula do Fixed para pegar todos os dados da fonte. Você cria o cálculo achando que está pegando todos os dados, mas você tem um filtro de contexto que está limitando os dados para esse cálculo. Então toma um pouco de cuidado com isso. Filtro de contexto ajuda na performance, mas se você não prestar atenção no que você está fazendo, você vai errar cálculos e fórmulas, tudo bem? Então, essa é a hierarquia de filtros. Primeiro, filtro na fonte de dados. Segundo, filtro de contexto. Terceiro, demais filtros, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde, tá bom? E uma última mensagem para vocês, checa se você tá dando like nos vídeos que você gosta, checa se você já é inscrito ou inscrita no canal, se você ainda não é, por favor, considere se inscrever pra gente crescer o nosso canal cada vez mais, tudo bem? E compartilha esse vídeo com quem você achar interessante, beleza? Então é isso por hoje, valeu galera, até a próxima, tchau, tchau!